Bom dia, eu sou Valdinei Rodrigues Correia, o nome completo do senhor, isso? Exato. Com que idade o senhor está hoje, seu Valdinei? 54 anos. Casado? Amaziado. Está morando em Itambé ainda? Itambé. O senhor é agricultor, né? É. Não tem nenhum antecedente criminal, né? Não. Seu Valdinei, o senhor tem o direito de... Esse é o teu ato de interrogatório. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio sobre tudo que lhe for perguntado, sem que isso te traga qualquer prejuízo, certo? Sim. Se o senhor preferir não responder as perguntas, os jurados não podem entender que isso é uma admissão de culpa, né? Assim como o juiz não o faria, ok? Mas, para sua completa compreensão, os julgadores do seu caso hoje são os jurados que estão aqui presentes. Então, eles, embora tenham lido ali partes do processo, eles nunca tiveram contato com a palavra do senhor, com a versão do senhor. Então, acredito que qualquer que seja a versão que o senhor queira apresentar, o momento que o senhor tem adequado para falar a eles seria este, ok? Sim. Seu Valdinei, então é o seguinte, eu vou fazer, a gente já detalhou bastante a situação da Thalita, eu vou fazer perguntas mais direcionadas ao qual que era o teu grau de conhecimento e como o senhor reagiu durante esse tempo todo, ok? Sim. A Thalita, ela relatou aqui que teve um relacionamento bem conturbado com esse rapaz, o Ivan, né? Em que momento que o senhor ficou sabendo, por exemplo, que a relação deles estava indo mal, que eles estavam brigando, que algo mais grave pudesse estar acontecendo? Às vezes não é nem aos olhos dos familiares, porque poderia estar acontecendo na casa deles, só dentro da casa deles. Que momento que o senhor ficou sabendo disso? Foi por intermédio de quem? Relate para nós. Então, já foi quando ela tinha ganhado a neném já. Que até ali no começo, no início, ela, que nem... Eu não ouvi nenhum comentário, né, a respeito. Sabia que era criança e tudo, né? Uhum. Mas aí já começou o comentário, né? Mas ela procurava se virar, não me procurar. Ela sempre... Aí foi que ela foi pro sítio. Eu morava vindo aqui para Aquidauã, e ela morava uns 5 quilômetros à frente, sentido Aquidauã. Esse lugar onde ela morava era sítio de quem? Do Jair Cigail, que era testemunha também, inclusive ele faleceu segunda-feira, né? Sim, mas era um sítio alugado pelo Ivan para eles morarem, isso? Ele foi como funcionário do Jair. Foi onde ela relatou que foi pro sítio. E eu não acompanhei, assim, nenhuma ocasião, né? A ocasião que eu acompanhei foi essas 3, 4 vezes que ela foi refúgio à minha casa, né? O senhor acredita, então, que ela não procurou, ela sofresse de ameaças e agressões já muito antes, mas ela não procurou auxílio justamente por vergonha, por estar acontecendo isso a primeira vez, por ela ser ainda muito nova? Acredito que sim. E ela não procurou ajuda não só do senhor, mas de qualquer outra pessoa nesses primeiros meses, pelo menos? Não. Aí foi bem, aí depois já começou. Aí ela procurava refúgio na Dona Terezinha, né, que era uma... Eu já vou detalhar isso aí, mas eu digo então assim, o senhor começou a receber notícias de que algo estava acontecendo de grave na relação deles quando ela ganhou, depois que ela ganhou a neném. Depois de ter ganhado a neném. Quando ela ganhou a neném, ela estava morando com o Ivan nesse sítio do Jair? Não, ela estava ainda na cidade. Isso aí, acho que ela ficou pouco tempo nesse sítio. Pouco tempo assim, acho que coisa de 5, 6 meses que ela ficou. Eu não me lembro também. Antes dela procurar nessas ocasiões aí que ela relatou ter sido agredida, antes dela procurar refúgio no sítio do senhor, com o senhor, ela procurou outros parentes antes também, e o Ivan sempre encontrava ela e ia atrás dela? Como é que era? Sim, aí já procurava. Ela já procurava as tias, né, refúgio em tias, vizinhos. Uhum. E ele sempre ia, juntava e trazia e ficava tudo normal. Sempre foi assim, né? Inclusive foi feito vários BO, mas como era... não tinha idade, né? Era de menor, então nunca dava em nada. Então, através daquilo, acho que ele se sentiu. Ele brigava, mas ele ia, juntava ela pelo cabelo, criança, como de fato encontrou com a viatura, né? Ele levantou e falou: se você me assar em alguma coisa... Então ela se obrigava a voltar para casa e
e continuar toda aquela vida novamente, né? Tá, e como que o senhor reagiu aí, mesmo que ela não tenha ido num primeiro momento buscar refúgio na sua casa, no seu sítio, então como que o senhor reagiu aí primeiramente a essas notícias de que ela estava sendo agredida sim pelo Ivan e ainda assim retornava a conviver com ele, né? Considerando que ela era ainda menor também, Sim, né? menor também. Tá, então o senhor como pai queria saber o que o senhor fez, qual foi a sua reação, o que o senhor pensava disso? Procurei ele, várias vezes procurei. Até, inclusive, isso já era morando no sítio, né? Mas antes ainda, né? Então procurava a família, eu procurei, falei, olha, o certo era procurar um psicólogo para esse menino. Ele ficava louquinho. Não tinha medo de polícia, não tinha medo de ninguém. Ele encarava, se tivesse armado aí e chamasse ele não tinha medo. Conversava na hora, tal. Mas depois, mãe dele procurei, pai dele eu não procurei, mas pedi pro Losada, Sargento Losada. Falei, sargento, tá acontecendo assim, assado. Não era bom conversar com o pai dele, falei, tomar uma atitude. Losada procurou ele, falou, Toninho, é assim. Aí ele comentou, ele já tinha separado dos filhos, né, esposa, né? Falou, o que eu pude fazer por eles, eu já fiz, agora é eles que... Tá, e aí chegando então nessas ocasiões em que ela buscou refúgio na tua casa. E aí ela já morava no sítio. Tá, e o que ela buscou refúgio com marcas, com sinais de ter sido agredida? Ficou quanto tempo? Retornou para ele? Ela foi até o local? Não foi? Detalhe para mim. Sim, ela já veio. Eu estava em casa nesse dia. Aí chegou o Jairzão, esse que era patrão dela lá, que faleceu, inclusive. Veio com ela e um primo dele lá, Adilson. Chegando, falou, Ney, o homem tá furioso, coisa, eu não sei o que tem que fazer. E deixou ela e vazou para Itambé. Foi lá, buscou a mãe dele, do Ivan, irmão. E eu fiquei esperando. Aí foi quando ele entrou com essa faca na residência. Mas como assim? Foi lá buscar a mãe e o irmão, o senhor ficou esperando? Não entendi essa parte. Não, aí eu fiquei. O Cigail chegou e entregou ele lá na minha... Entregou ele não, entregou a minha filha. Minha filha. E falou, ó, ele tá vindo furioso. E ele tava no sítio do Jair. Mas e a sua filha tava com uma marca de lesões? Tava, já tinha, né? Eu ele acredito te alertou que ele estaria vindo atrás deles. Tá. E a Thalita viu que acho que ia apanhar muito, não sei, né? Aí o Jairzão vinha embora pra cidade, o dono dessa chácara morava na cidade. Aí ela pegou carona com ele e ele deixou e veio, mas quando ele viu que a situação era difícil, ele pegou a mãe dele na cidade, mãe do Ivan, né? Mãe e irmão, e levou pra onde eu morava também. Aí chegou tudo junto lá. Aí ele chegou com a faca, a mãe dele presenciou isso aí. Ele invadiu com a faca. Aí eu juntei ele na mão e eu juntei na lâmina ali. Ficou ali coisa de 5 minutos. Foi, não sei como eu consegui, quebrei a lâmina. E aí a mãe dele falou, ele jogou a mãe dele como daqui lá na... Tinha uma força, era pequeno, mas tinha uma força de louco. Jogou ela, coitada, e... Isso dentro da tua residência? Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. A Thalita escondida no quarto? Não, a Thalita com ele aqui no cabelo. Não, a Thalita junto comigo aqui. Junto, dentro da área, assim, na entrada da área. Então chegou a ter uma disputa corporal entre eles? Disputa corporal entre eu, Thalita e ele. Com essa faca, né? Como é que vocês conseguiram dominar ele? Ele foi embora? Ninguém que é faca, né? Ninguém quer. Aí com muito custo quebramos a faca e dominamos e tal, mas ele que dominou a situação ali, né? Jogou a mãe dele lá fora e tal. Como que ele foi embora nesse dia? Eu acho que a mãe dele acabou indo embora com ele. Eu não me lembro assim, né? Mas eu sei que tava a família ali, acho que acabou levando ele. Aí parece que naquele dia mesmo, acho que ele voltou. Ou foi de uma outra... Aí o que eu presenciei foi isso aí. De fato, foi umas... Aí ele ia quando eu não estava. Tá, não, só um pouquinho. Vamos voltar ali. Nessa situação em que ele estava com a faca. Sim. Se, por exemplo, o senhor não tivesse segurado o braço dele, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter me matado eu e matado a Thalita. Que ele não... Ele não estava com o controle de si sobre as ações. Não. O senhor acredita que se não fosse o senhor, inclusive, ele poderia ter feito algo pior contra a Thalita? Sim. Tá, então o senhor relatou essa situação. Ele voltou no mesmo dia ou daí os outros episódios foram em dias seguintes? Então, ele não...
Eu não me lembro, assim, é coisa... Mas tudo bem, de qualquer forma eu queria saber o seguinte, além dessa situação, teve outras em que foi até a tua casa? Eu não sei se foi naquele dia ou no outro dia. Aí eu tinha até um tratorzinho que eu usava para passar veneno em uva lá, e eu lá era frio, frio não, era nesse dia, mas eu largava na descida, bateria ruim. Aí ele foi novamente, invadiu a minha casa, né? Arrebentou a janela, ele pulou pela janela. Foi quando ele pegou a menina e arrastou a Thalita pelo cabelo e levou para casa da mãe dele. Aí nisso lá o telefone não pegava. Aí a minha mulher, cheguei lá, ela doida, chorando, né? O senhor estava em casa nesse dia? Não, nesse dia eu tinha ido buscar um botijão de gás, né? Aí cheguei, falou, e ele ficava roteando. Aí todas as outras vezes, ele me esperava eu sair. Ele não trabalhava, ele ficava de butuca ali, achar que poderia ficar escondido em vários setores ali que ninguém... Mas ele fazia isso porque ele sempre acreditou que, pelo menos nessas ocasiões, a Thalita estava dentro ali da residência do senhor. Não, aí ele sabia que estava dentro da residência. Não, ele sabia. Foi quando aconteceu esse fato lá, da faca, foi depois da faca. Aí ela ficou comigo lá. Então teve o episódio da faca, um outro que ele invadiu e arrastou pela janela. Aí ele... Teve mais algum além desses dois, exceto o dia que ele for morto. Daí eu vou chegar num ponto específico sobre isso. Olha, foi umas 3 vezes, mas que eu presenciei o fato, assim, de contato com ele. Aí tem as ameaças, né? Ameaça foi várias, mas lá no sítio lá foi isso aí. Inclusive contra o senhor também. Contra mim também. E além dessa vez que ele foi com a faca para cima do senhor, ele tentou ou agrediu efetivamente o senhor em alguma outra ocasião? Não, ele só querendo furar mesmo, dar facada. Não, nas outras ocasiões, o que ele fez contra o senhor? Não, que só verbalmente e tal, né, e matar. Mas contra a Thalita, ele dava um jeito de tirar ela... Não, ele juntava ela pelo cabelo e arrastava, igual sempre foi assim. O senhor julgava que não tinha, às vezes, força ou condições suficientes para enfrentar ele ali? Não, eu não estava. Ele procurava esses acontecimentos, era quando eu não estava. Esse acontecimento foi o dia que eu estava, da faca. O da faca. Os outros o senhor não estava? Não, os outros eu não estava. Já para não ter uma resistência por parte do senhor, ele esperava um momento que o senhor não tivesse. Eu saía, aí ele juntava, tentava um acordo. Aí teve um dia, acho que foi de noite, que ele arrebentou a janela, né? Entrou dentro, pegou a menina. Eu acho que foi quando ela parou de amamentar, que acho que ele ficou 1 dia, 2 dias. Eu não me lembro, é muito tempo. Por isso que o senhor acreditava que ele ficava, na verdade, espreitando ali aos arredores, até o senhor saiu, até ver o momento mais propício para ir atrás da Thalita, é isso? Sim. Tá, e no dia da morte dele em si, relata para mim o que aconteceu. Então, eu não sabia dessa audiência, que desse fato lá eu soube. Depois eu conversei, falou, Ney, ó, ele agrediu, a agressão foi feia. Nós levamos ela para um abrigo em Marialva. Falou, mas vamos evitar? Eu falei, não, tudo bem, Lordete, eu nem quero saber. Foi a conversa, né? Não... Então ela ficou, isso aí foi dia 3 de outubro, né? Do ano lá, de 2006, né? Aí eu soube que teve uma audiência aqui. Aí eu estava no Itambé, eu fui buscar a minha menina pequena na escolinha. Saí às 4 horas. Aí acho que eu fui pegar um refrigerante lá. Aí encontrei com um amigo meu, o Adilson, um cara do Mato Grosso, e conversando como é que tá pra lá. Daí a pouco ele chega lá, nessa data, dia 6 de dezembro, né? Isso era em torno de 3h30, 4 horas. Aí chegou já me intimando. Lá no teu sítio? Não, lá nesse mercadinho. Tá. Lá no mercadinho. O início foi ali. Tá. A audiência tinha sido de manhã naquele dia? Não me lembro, hein? Eu não procurei saber. Eu sei que teve audiência naquele dia. Tá, tudo bem, prossiga. Aí me chamou a atenção, falou que estava andando armado, que eu tinha acabado com a vida dele, que ele veio aqui, gastou R$500 com advogado, que esse advogado ele poderia dar para a filha dele, e queria saber onde estava a Thalita. E onde está a Thalita? E pai, falei, rapaz, eu não sei. Ela estava no abrigo nesse dia, né? Continuou, ela veio na audiência aqui. Sim. E voltou para o abrigo, mas eu não sabia também. Eu não participei de nada disso. E aí ele continuou, falou várias coisas, e eu falava, Ivan, você é novo ainda, rapaz, não deu certo, parte para outra vida, arruma outra, né, segue teu rumo que ela vai seguir o dela, não que ninguém vai seguir o rumo de ninguém, você entendeu? E foi um falatório ali, né, aí você via que ele estava alterado, e terminou. Aí terminou, eu saí, peguei a Emanuele, que é filha do segundo relacionamento, e fui embora.
Aí em torno lá de 6, eu não me lembro mais direito, 6, 6:30, horário de verão ainda, até 8 horas é dia, né? Sim. Aí eu tomando banho, ele chegou. Aí a minha mulher limpando o terreiro lá, varrendo as folhas, coisa. Aí bateu na porta e falou, Ney, ó, fulano tá aí, né? Aí eu saí do banheiro, né? Ela ponhava já short e coisa, né? Saí sem camisa, né? Aí já, ué, o que é, Ivan? Aí continuou, eu pus uma camisa, né? E aí ele ficou falando tudo aquilo que ele tinha falado lá no... Vocês estavam dentro da tua casa ou estavam no pátio ali da... Não, eu dentro de casa, nessa área, e ele do lado assim, de frente, do lado. Aqui à frente, ele ficou de lado assim, eu fiquei, né? Sim. Aí ele queria novamente saber. Ó, eu quero saber onde tá e tal, que vocês me... Aquela mesma que ele tinha se falado lá no mercadinho pra mim. Sim. Falei, nossa, Ivan, você nem poderia estar, né? Falei, nós já conversamos lá, rapaz, aconteceu. Você entendeu? E aconteceu isso aí, né? Ele falou bastante, vocês não vão viver bem, eu vou acabar com a família de vocês, não é só você e a tua... Eu vou acabar. O dia que você estiver dormindo aqui, eu vou vir atirar fogo na casa, vocês vão morrer queimado. E falou um monte de barbaridade. Eu falei, ele suspeitava que a Thalita estava lá? Não, eu acredito que não, hein? Eu acredito que não, ele queria saber onde ela estava. O que ele acreditava era o seguinte, doutor. Como acho que houve umas 17 separação assim, ele achou que ele vinha aqui e a Thalita ia voltar para Itambé com ele. Não, mas por isso que eu perguntei se ele achava que ela estava lá, né? Ainda então, com a expectativa de arrastar ela de volta para casa, né? Mas eu acredito que ele, na intenção dele, voltava com ele, né? Que todas as vezes ele ia e aqui mesmo aconteceu, dele ir e voltar os dois juntos e se relacionar novamente. Prossiga. Aí ele saiu e foi e andou lá uns cerca de 200, 300 metros e ele ficou lá. Ia, subia, descia. E eu falei, será o que esse menino tá procurando, né? Aí a minha mulher falou, vai começar tudo né? Aquele sofrimento de novo, né? Aquilo. E antes eu esqueci. Ele falou, já que você não tá falando, tá tudo isso aí, vocês não vão viver sossegado mais, eu vou, né? Uhum. Aí falou que ele ia procurar a Dona Terezinha e a Lordete, que era do conselho, né? Falou, eles vão ter que falar para mim, porque senão eles vão sofrer as consequências também. Então ele estava irado e tal, e eu falei, rapaz... E ficou lá, e eu falei, será que esse menino? Eu falei, eu vou lá dar uma olhada lá. Aí eu me armei, peguei... Mas assim, só um pouquinho, ele chegou lá, teve uma discussão ríspida com o senhor, como já tinha tido no mercadinho, mas ele chegou a investir contra o senhor, ou tentar, se não contra o senhor, ele chegou a tentar invadir a residência para eventualmente procurar a Thalita ou não? Não. Discutiram e ele estava saindo. Discutiu né? E ameaçando, e aquele mesmo... E, né, já tinha os relatórios aí a Maria comentou, falou, agora começou e agora, né, vai pro... E eu cansado, falei, puxa a vida, Fazia quanto tempo que ele não ia até a casa do senhor atrás dela? Ele sumiu depois desse última ocorrência. Uns 2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses. Aconteceu, acho que esse dia 3 de outubro, aí ele se invadiu. Então, eu dei uma andada... ali, daí de onde o senhor parou, que ele... Então deu meia volta, ele estava indo e o que aconteceu? Aí eu fui até ele, cheguei até ele já veio pra cima de mim já. Eu parei... Mas em que momento que o senhor pegou a espingarda? Não, eu pus a espingarda, eu tinha uma saveiro velha, levava leite, né? Pus a arma no banco ali e fui, né? Ele foi de carro até lá também? Ele foi de carro até lá, de moto? A pé? Não, ele foi a pé. Isso é em torno de 2 quilômetros. Tá. Que horas mais ou menos que ele já estava saindo ali da tua residência? Não, ele ficou lá. Que horas que ele estava saindo dali? Não, ficou lá, eu digo assim, no momento que vocês estavam discutindo, em um determinado momento ele saiu dali. Tanto é que o senhor disse que daí foi pegar a espingarda e ficou no terreiro falando e tal, que ia, né, atirar fogo na casa, que ia matar a minha mulher, eu, e não só a minha família ali, mas família, né? Sim. E foi, cerca de 200 metros, e lá ele ficou lá procurando, não sei o que era, né? Mas você viu ele nesse ponto aí que ele ficou? Vi. Aí depois pode ir lá. Aí nisso ele andou mais um pouco, né? Nisso, enquanto eu cheguei lá, Aí ele veio pra cima de mim. Aí ele falou,
Falou, você não teve coragem de matar na porta da tua casa, você veio, né? Você veio me matar aqui para não... Falei, não, João, eu vim ver o que você está fazendo aqui, o que você está... Não, ou você me mata ou eu te mato agora. Aí veio em minha direção, aí deu me assando aí eu dei um tiro, né? Aí ele continuou vindo para minha direção, aí eu dei um segundo tiro. Aí voltei e ele caiu, aí nisso ele caiu e eu... evadi do local. Tá, o senhor, então, é o seguinte, ele foi aí para esse ponto, a uns 200 metros mais ou menos da residência, mas o senhor viu que ele estava indo, ou seja, ele estava caminhando e passou por esse ponto, ou ele parou especificamente nesse local? Não, ele parou um pouquinho antes do local. Sim. Ele parou um pouquinho antes. Então, até eu pegar, que eu vi lá, até eu pegar a arma, ele caminhou mais um pouquinho. Tá, o senhor acreditou que como ele já ele falou que estava andando... residência, ficava ali às vezes, né? Vocês desconfiavam que ele ficava ali próximo, esperando o melhor momento. O senhor acreditou que ao ele ir até aquele ponto, ele ia esperar o momento, por exemplo... Para mim, eu procurando arma ou droga, eu não sei o que, né? E aquilo me levantou uma... Não, mas a colocação que eu fiz foi no seguinte sentido, né? Teve outras ocasiões que a própria Thalita revelou aqui. Sim. Que vocês sabiam que ele ficava ali ao redor da residência, sim, né? Esperando o melhor momento, às vezes ou para ir até a casa, ou para ir procurar pegar ela. Então o senhor acredita que quando ele foi até esse ponto que o senhor viu, ele ia ficar ali esperando alguma coisa? Eu acredito que ele estava com alguma intenção. Falou, ele não chegou armado, agora ele pega a arma, né? E se esconde em algum lugar, tinha várias bananeiras, né? Aí eu fui para conversar com ele, até falei, dependendo das coisas, eu levo lá e converso com a mãe dele. O senhor foi de carro ali até esse lugar? Foi de carro. O senhor disse que colocou a espingarda atrás da saveira, né? Não, no banco é 2. Tá. E quando o senhor chegou ali, que o senhor viu ele, além disso que ele falou, tá? O senhor viu ele com a arma de fogo na mão? Não, ele só fez gesto de quando ele veio pro meu lado, né? Aí eu mandei ele parar. Aí foi onde que ele em seguida ele já falou isso aí. Ali na discussão que vocês tiveram previamente, ele também não mostrou nem arma, nem faca, nem nada? Não, lá ele não gesticulou nada de... Quando você chegou nesse ponto aí, aos 200 metros da casa, ele colocou a mão na cintura como se tivesse feito menção a uma arma? Menção à arma. Aí quando ele veio pro meu lado, né? Mas o senhor já estava com a espingarda Eu já estava com a espingarda no carro. Não, aí quando ele veio em minha direção, eu peguei a espingarda, eu abri a porta do carro, né? Ele veio o senhor estava dentro do carro ainda? Ou o senhor já tinha saído do carro? Não, aí ele viu o carro chegando, ele já parou, né? Ele ficou olhando para mim já. Sim. O carreador ele já parou, né? Olhando em minha direção. Eu saí do carro, aí ele já... Aí eu perguntei, falei, uai, Ivan, o que você está procurando aqui? O que você está... Não vai embora, não vai... Aí ele já não falou mais nada, ele só falou isso aí, né? Que eu não tive coragem de matar ele na porta da minha casa. Você não teve coragem de matar eu na porta da tua casa? Você veio me matar aqui? Eu falei, não, Ivan. Depois ele falou, agora nós vamos ter que resolver. Ou você me mata ou eu te mato. Tá, e quando ele falou isso, ele estava a que distância mais ou menos do senhor? Ele estava já nos 10 metros já. Eu parei cerca de uns 20 metros. Ele veio em minha direção, ele foi vindo. Aí eu mandei parar, né? Aí ele não parou. Aí eu dei um primeiro tiro, ele continuou vindo pro meu lado. Não sei se eu acertei, se não acertei, né? Aí eu dei o segundo tiro, ele tombou. Aí eu me evadi do local e... Tá, e nesse ponto em que isso tudo aconteceu, era teu sítio ainda ali? Era. Estava dentro da tua propriedade? Era. Ele deixou algum objeto, alguma coisa ali? Ou não, que eu nunca mais voltei ali, nunca mais. E aquele dia, depois veio um temporal, que viatura ficou... Que eu falei pra minha mulher, contei, né? Falei, aconteceu isso e isso. Eu falei, vai embora. Falei, vai pra cidade. Mas ela ficou amedrontada, de medo de sair, e não saiu. Então ninguém ficou sabendo. Ficou lá o corpo, acho que cerca de 2 horas. Aí me parece que passou um camarada de moto lá e viu. Aí eu acho que foi onde que falou né? O senhor já tinha usado essa arma antes ou não? Tinha, que tem bicho, né? Bicho que ataca, era reserva, né? Há quanto tempo o senhor tinha? Aí você dá um tiro pro... O senhor tinha essa arma há quanto tempo? Desde quando eu fui pra chácara, hein? Cerca ali de uns 15 anos, 10, 15 anos. Só usou ela, por exemplo, como advertência para outros animais e para alguma eventualidade por ser sítio ali, né? Exatamente. Por ser uma área mais distante. Uhum. Tá. E você não... Quando você deu o primeiro tiro,
estava mirando numa parte específica do corpo? Eu já, do jeito que eu já... Quando eu vi que ele não parava mesmo, eu já peguei em direção a ele, né? Agora o segundo tiro eu já procurei jamais. Ele não caiu, não convalesceu? Não, ele veio... Eu não sei se... né? Ele continuou normal vindo pro meu lado novamente. Já estava escuro? Não. Estava no final do dia, mas ainda estava claro. Claro. Tá, só vou voltar num ponto aqui, para eu ter uma certeza. Do momento que ele deu as costas ali à tua residência, depois dessa discussão, o senhor acompanhou ele com os olhos o caminho que ele estava tomando? Sim. Ele aparentemente estava indo para fora do sítio ou não? Ele tomou um caminho como se estivesse indo embora? Não, ele ia, falava bastante, parecia que estava conversando, não sei com... né? Não, mas foi ele, foi seguir. O caminho foi como se fosse embora? Foi. O senhor ficou acompanhando ele? Acompanhando. Lá da sua residência? Sim. O senhor só saiu daí de dentro de casa com a espingarda quando o senhor viu que ele tinha parado e ficado nesse ponto? Não no ponto que ele... Próximo que aconteceu. Ali, né? Ele foi um pouco para frente, sim, até eu entrar... Mas 30 metros da diferença. Sim, foi. É o mesmo lugar que eu estou falando. Então, assim, quando o senhor viu que ele visualizava, não tinha interesse em ir embora, que ele ia ficar ali escondido, sim. E aí é que o senhor foi atrás dele? Isso. Ele não estava mais andando então, já estava parado e já estava mais ou menos se acomodando. Quando eu pus a arma e tal no carro e tudo, ele estava lá procurando. Nesse setor lá que... O senhor percebeu se ele procurava alguma coisa no chão? Sim, se ele fazia percebi. Ele chutava o chão, chutava a folha. Certo. Tem alguma coisa mais que o senhor queira falar em sua defesa, ou qualquer que seja a sua versão e eu não tenha lhe perguntado ainda? Se o senhor, eu vou deixar agora, antes de abrir as perguntas, vou deixar a palavra livre para o senhor aí, se eventualmente eu não fiz ainda algum questionamento que o senhor acha importante falar, né? O senhor quer falar algo mais? Eu não tive intenção, Excelência, sempre eu procurei o pai dele, você entendeu? Chegou no limite, você entendeu? Chegou numa situação que eu falei, você entendeu? Difícil. Eu sou um cara do sítio, eu sempre trabalhei na roça, eu sou, né? Nasci no sítio, e eu tentei por tudo, né? Mas eu vi que a minha família estava correndo risco, minha filha mais nova, mulher, minha neta, você entendeu? Que o final, eu falei, não, o final aqui vai ser... Então eu procurei, que nem eu falei, Sargento Losato, para conversar com o pai, procurei mãe, falei, põe um psicólogo, não sei o quê. Não, eles nunca... Eles que me procuravam, eu falei, o que eu vou... né? Eu era vítima também. Algo mais, senhor Ney? Não. Boa tarde, senhor Rodrigo. Boa tarde. Bom dia, né, na verdade, né? Nem sempre costuma vontade, né? Bom dia. Bom dia. Senhor Valdinei, o doutor já conversou bastante com o senhor, né? Sei que não é uma situação fácil para o senhor rememorar, uma situação que aconteceu com a família do senhor, mas tem alguns pontos aqui que eu preciso esclarecer com o senhor também. Sim. Senhor Valdinei, tem depoimento aqui nos autos que consta que teve uma situação, né, anterior que o senhor teria ido procurar o Ivan, né, inclusive uma residência que ele se encontrava, e o senhor estaria com a espingarda, e o senhor teria apontado, e depois a Thalita teria gritado, e o senhor teria se evadido, teria ido embora do local. Isso aí aconteceu? Não, eu não me lembro disso, doutor. Inclusive é o depoimento da Aparecida Donizete Gomes Rodrigues, ela que teria tido, né? Que o senhor, né, que olhou para o muro que fazia a divisa das duas casas, viu Valdinei com uma espingarda apoiada no muro para atirar. Então Edson deu um grito para que Ivan pudesse pular para dentro de casa, pois Valdinei havia dito nos bares da cidade que queria matar Ivan. Ivan pulou para o muro da casa da depoente e não saiu até que os policiais militares daquela urbe chegaram. No momento em que Valdinei se arrumava para atirar, Thalita, vendo, pediu para que o pai abaixasse a arma, pedindo para não matar-se seu marido. Então Valdinei foi embora. Não. Teria a situação que a Donizete... Tem algum motivo que o senhor sabe da Aparecida Donizete ela ter dado um depoimento desse? Não tenho. O senhor tinha alguma... Era vizinha... Algum problema com ela? Não. Não
né? Ok. Tá. Seu Valdinei, é outra situação. O senhor já confirmou, no dia dos fatos, no momento que ele foi lá na casa do senhor, procurando saber onde é que estava a Thalita, o senhor disse que ele não estava aparentando ter nada no corpo, alguma arma, alguma faca. Não, que eu não procurei verificar. Ele só se, né? Só gesticulava, só falava. Isso, ok. Seu Valdinei, do momento em que o senhor, tipo, que ele foi na residência do senhor, né? Sim. Do momento que o senhor falou, contou a história para nós, que ele chegou no local, né? Teria, né, falado todas essas conversas, esse tipo de ameaça que ele proferiu. Do momento que o senhor saiu da casa do senhor e colocou a arma no carro e encontrou ele, deu quanto tempo mais ou menos? O senhor sabe precisar para nós? Ele estava nesse ponto, aí foi onde que eu em torno de 5 minutos. Eu entrei para dentro, peguei a arma, verifiquei, né? E pus. Isso, do momento que o senhor, que ele saiu da casa do senhor e que o senhor deu tempo do senhor que ele estava nesse lugar procurando algo, aí foi em torno de 5 minutos. Que o senhor encontrou ele. 5, 10 minutos. Que foi o tempo que o senhor estava na casa do senhor. Peguei a arma, pus no carro e foi encontrar ele. Sim. Da onde que o senhor estava, né, na casa do senhor, até o ponto que aconteceu os disparos, o senhor sabe me dizer ali quantos metros dá, qual a distância mais ou menos? Da casa? Até onde que o senhor encontrou ele, que aconteceu os fatos? Eu sou mas em torno de 200 metros, né? Que foi o local que o senhor encontrou ele. O local que ele estava. Ele andou mais um pouquinho, deve ter em torno de 250 metros. Aí nesse ele se deslocou. Entendi. Seu Valdinei, era mais ou menos que horas que isso aconteceu? Em torno de 6 a 7 horas, hein? 6 a 7 horas, né? Pelo que consta na denúncia aqui, os fatos teriam acontecido no dia 2 de dezembro. Não, foi dia 6, No dia? 6 de dezembro. 6 de dezembro, isso, ok. Mas na data de 6 de dezembro, o que acontece, ela era na época ainda, se eu sei, era horário de verão. Horário de verão. Então estava bem claro ainda. Bem claro. Bem claro ainda. Sim. Ok. O senhor tinha uma espingarda, que arma que o senhor tinha? É uma Winchester 22, bala 22. Qual que é a capacidade de tiros dela? Eu sou ignorante nessas... Eu usava lá para esses fins mesmo, né? De bicho, atacar carneiro. Mas o alcance dela é uma arma que... de longo... Mas a capacidade de tiro o senhor não sabe? 12 tiros. 12 tiros. Ela estava toda municiada? Olha, eu não me lembro, doutor. Não sabe me dizer se ela estava... Não me lembro. Não sabe dizer. Eu só sei que eu dei 2 tiros, né? Tá. O senhor sabe dizer se esses disparos que o senhor deu, esses 2 tiros atingiram ele? Só foi um? O senhor sabe me dizer? Não sei te dizer. Só que o senhor deu 2 disparos. 2 tiros. Sim. O segundo eu não atirei com aquela, né? Agora o segundo eu já procurei, né? O segundo, como que é? O senhor pode... primeiro tiro eu não atirei assim na intenção de... Agora o segundo tiro eu já atirei já avisando. Já em direção a ele mesmo. Entendi. Mas, senhor, na hora que, no momento assim que o senhor deu o primeiro tiro, que o senhor falou que deu só não visando, né? O senhor só deu o tiro. Ele chegou a parar, não parou? Não, ele continuou vindo pro meu lado. Ele continuou. Ok. Seu Valdinei, coloca lá para mim, Renan, só um minuto aqui. Lá no movimento
1.7? Cadavérico? Isso. Página 21. Movimento 1.7, isso. Pode aumentar, Ivan, fazendo um favor? Pode aumentar e pode descer também. Desce. Isso. Ali, seu Valdinei, só para esclarecer para o senhor, né? Isso Sim. aqui até para os senhores jurados também, é que quando acontece uma situação de morte, né? Os peritos vão lá, né? E eles avaliam como que estava, se foi o disparo, o que aconteceu, se tinha mais alguma coisa no cadáver, né? Daí consta lá, né, sinais evidentes de morte, ferida transfixiante de tórax com orifício de entrada, que seria o disparo que o senhor deu, certo, né, que tem lá, né, fratura de coluna cervical, né, que ele teria uma fratura também, certo, na coluna cervical, ferida corto-contusa em região parieto-ospicial esquerda, e também seria fratura e afundamento de crânio esquerdo. Sim. Né? Seu Valdinei, certo, diante dessa situação, teve mais alguma situação anterior? O senhor chegou a brigar com ele? Nunca briguei o senhor com ele. chegar a ter alguma desavença com ele ali? Não. Porque o senhor está entendendo a minha pergunta, né? O senhor deu um disparo e pelo que o senhor conta, o senhor saiu do local, né? Eu gostaria só que o senhor esclarecesse Não cheguei perto dele. eventuais tipos de lesões que teriam acontecido. Ele brigava muito, doutor. Na cidade era sempre briga, e eu vou naquela tecla. Nesse dia ele foi tirado em cima de uma carreta, que choveu, as viaturas atolou lá, que é a estrada de chão, choveu muito depois. Ele foi jogado em cima de carretinha, aí eles me alegou se eu tinha batido nele, entrado em vias, né, de briga. Não encostei nele, não. Tá. Seu Valdinei, e o senhor, do que o senhor vive hoje, o que o senhor faz, o senhor tem família? Atravessei uma fase difícil, que a gente não nasceu para isso, um acontecimento desse, né? Entrei em depressão, acabei perdendo a mulher, em briga, que você desconta mais nas pessoas mais perto de você, né? Mas depois daí uns tempos já voltamos, você começa né? Porque eu passava, como é uma cidade pequena, aí tem a família. A família, eu tava com a mochilinha nas costas para ir trabalhar, que aí eu comecei a fazer planta, meu patrão quebrou também, aí eu comecei a fazer planta, aí eu passava de encontro com a família, fazia o sinal da cruz, cuspia no chão, você vai virar um mendigo, você vai não sei o quê. Isso acaba com o dia seu. Isso com a família do Ivan. Com a família do Ivan, né? Sim. Então eu entrei em depressão, eu passei uma fase difícil, mas graças a Deus estou, né? Na época dos fatos, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha o quê? 40? Faz 15, 16 anos, doutor. Eu tenho 54? Em torno de 40 anos, né? 40 anos. 40 anos. Hoje o senhor tem 54. 54. Ok. Seu Valdinei, o senhor está arrependido dessa situação aqui? O senhor... Tô. Tentei de tudo, né? Ok, eu estou satisfeito da minha parte, excelência. Tudo. Sim, excelência. Bom dia, seu Valdinei. Bom dia. Seu Valdinei, o senhor já relatou bem para nós, a Thalita também, as testemunhas também vão ser ouvidas, vão ser através da mídia, para deixar um pouco mais claro para os senhores jurados, mas a Thalita disse para nós que ela não passava antes a situação para o senhor porque ela tinha vergonha, tinha medo. Por que o medo? Porque se ela falasse alguma coisa para o senhor, do Ivan ficar sabendo, ou do senhor e tirar satisfação com o Ivan, mas quando o senhor ficou sabendo, o senhor já falou para nós que o senhor realmente tentou conversar com ele, falar: filho, tem que apaziguar a situação, vocês têm que ter a vida de vocês e tudo. O que ele falava para o senhor quando o senhor falava? Na hora ele até que aceitava. Mas eu sou muito nervoso, né? E eu não posso...
Falei, rapaz, mas as coisas não é assim, tudo é difícil. Falei, você está uma criança pequena, né? É difícil. Enfim, o senhor tentou várias vezes fazer essa situação. Sim. E tudo acabava voltando ao que era antes. Briga, espancamento. O senhor ficou sabendo que ele marcou sua filha igual gato? Fiquei. Ficou sabendo que a sua filha apanhou tanto e juntou olho, rosto, boca, tudo de tão inchada que ela ficava? Não fiquei, não me passou isso. Esse foi o último dia que ela veio aqui pro abrigo. Então, não me falaram. Falou que brigaram, a Lordete falou, Ney, ela tá no abrigo agora e vão largar ela quietinha lá, não vou te passar endereço, não vou, né? Aí eu concordei. Desse período todo aí de anos ali, 2, 3 anos, a família passava por como se fosse um terrorismo. Você, sua mulher, sua filha mais nova, sua filha Thalita e os parentes todos sempre com esse temor dessa situação de ele matar alguém um dia ou matar o senhor. Vivia sob terrorismo mesmo. Sim. Sim? Sim. Nem sei como mensurar isso, seu Valdinei. Porque o senhor é difícil, cuidando, né, da filha e da família. Só quem tem uma filha, né, para passar. E a família. E não sabendo se ia morrer todo mundo ou se não ia, porque a pessoa era descontrolada, louca, maníaca, psicopata. Não dá nem para saber o que era. É isso? Isso. O senhor disse para nós que o senhor está arrependido, não queria essa situação. Tanto é que atirou sem mirar nele, para ver se ele afastava, e ele continuou vindo em sua direção, e aí o senhor não teve alternativa a não ser dar um tiro nele. O Ministério Público perguntou para o senhor se o senhor teve alguma lesão contra ele, nada. Isso aí, depois que o senhor deu esse tiro, que o senhor viu que ele caiu, o senhor se afastou. Dali eu já dei ré se afastou, pôs a arma na caminhonete e veio para sua casa. Vim para minha casa. Chegou em casa. Eu tinha uma motinha velha também, eu larguei o carro, peguei a motinha velha e saí. Aí eu fui. O senhor procurou, se evadiu para esperar o flagrante. Sim. O senhor voltou e se apresentou na delegacia? Na segunda-feira, acho que dia 9. Na segunda-feira. E levou a arma e apresentou a arma também? E apresentei a arma. O Ministério Público perguntou para o senhor se o senhor lembrava se ela tinha mais munição ou não. O senhor falou que ela era 12 tiros, mas. Era 12 tiros, mas eu não me lembro se eu tinha. Não me lembro. Mas o senhor deu um tiro para ele parar, cessar. Eu dei em direção aquele avanço dele para cima do senhor, para ver se ele parasse. Para ver se ele parasse. Ele não parou. Continuou. Ele falou realmente para o senhor, ou agora é você ou eu? Ele falou. Se eu não tive coragem de matar ele na porta da minha casa, né? E ele deu a entender que ia matar o senhor. Deu. Nada mais, senhores. Nada mais, excelência. Senhores jurados, alguma pergunta? Podem fazer, Perdão, estava com o microfone desligado. Alguma pergunta para parte dos senhores? Não? Pode encerrar. Senhor Valdinei. Retomando então o julgamento, secretamente os jurados já fizeram o veredito sobre o caso. Peço então que todos se levantem para a leitura da sentença. Bom, sexta Seção Judiciária de Maringá, comarca de Marialva, processo criminal número 44-09 de 2007, 816-0113, sentença. Relatório. O réu Valdinei Rodrigues Correia, qualificado nos autos, fora pronunciado como incurso no artigo 121 caput do Código Penal. Até o julgamento em plenário, faço alusão ao relatório já contido em movimento 93.2 do processo. Após isto, realizou-se o sorteio de jurados e designou-se a presente sessão, cujos atos e intercorrências constam de ata própria. Submetido então a julgamento nesta data, vez que o corpo de jurados proferiu decisão conforme fundamentação a seguir. Fundamentação. Procedida a quesitação, os jurados responderam positivamente ao primeiro quesito, referente à materialidade, responderam também positivamente ao quesito da maioria e, por maioria, no terceiro quesito, absolveram o réu.
Então, dispositivo. Ante o exposto, julga-se improcedente a apresentação penal para o fim de absolver o réu Valdinei Rodrigues Correia das sanções do artigo 121 caput, com anteparo no artigo 386, inciso 6º do Código Penal. As demais disposições são só questões pro forma de cumprimento do Código de Normas. Então, acho que ficou bem claro aqui o veredito. O senhor Valdinei foi absolvido de todas as acusações que pesavam contra o senhor. Ok, senhor Valdinei? Bom, me vale aqui do momento mais uma vez para novamente agradecer ao Dr. Cid Clay, a postura sempre ética, o conhecimento jurídico que ele sempre externa e com que ele, o afinco com que ele sempre trabalha, sendo justo em todos os casos. Agradeço ao Dr. Hugo aí, a primeira vez que estive com o senhor, também foi uma satisfação. Mostrou-se um advogado de retidão, de postura, sempre educado em suas intervenções. Muitas delas aqui nós chegamos até num consenso antes de, inclusive, adentrarmos o plenário, retomarmos os trabalhos, o que demonstra um diálogo bom entre as instituições, o Ministério Público, o Judiciário e o defensor e a defesa do réu. O senhor Valdinei, bom, o resultado fala por si só. Eu hoje simplesmente declarei o que os jurados reconheceram, que o senhor nesse caso agiu motivado pela legítima defesa, e eu só exorto o senhor aí a que siga a sua vida de forma reta, siga a sua vida de forma justa, porque certamente o senhor não tem mais esse fardo aí aqui agora nas tuas costas, eu entendo como isso deve pesar. Agradeço aos senhores jurados aí o atendimento à convocação. Eu até indaguei aqui quais dos senhores já haviam participado antes de uma sessão do júri, só o senhor havia, Mas os demais entendam que ao agirem dessa forma, eles estão contribuindo com o judiciário, estão contribuindo com a sensação de justiça que é feita na cidade. Hoje foram vocês que determinaram os limites em que uma pessoa pode ou não pode agir, e é por isso que periodicamente a gente solicita o auxílio da comunidade para chegar em vereditos, em conclusões sobre questões como essas, ok? Agradeço aqui também aos serventuários que nos coadjuvaram no julgamento, o Leandro, o Geraldo, o Renan e os demais que não estão presentes aqui, mas participaram. Os policiais também, fica meu agradecimento a eles pessoalmente, e a própria corporação por sempre auxiliar nos julgamentos, auxiliar no deslinde das infrações que ocorrem na sociedade, e auxiliarem sobretudo no policiamento preventivo que tantos nós necessitamos, Aos familiares e vítimas aí, peço desculpas às vezes pelos questionamentos, Eu sei que é dolorido voltar em fatos assim tão traumáticos, mas eles foram necessários justamente para trazerem hoje o conhecimento aos jurados do que passou-se com a família da Tatiana, o que passou-se com a família do seu Valdinei. E todos os demais aqui presentes, eu também faço um especial agradecimento aí, pela forma com que o plenário hoje se portou, sem grandes manifestações, sem nenhuma intercorrência, e desejando aí retornar tão logo seja possível para mais um julgamento, ok? Obrigado a todos e uma boa tarde.